Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma vez nos encontramos no programa Luz da Vida para falar a respeito daquele que é a luz da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras que dão título ao nosso programa são palavras do próprio Jesus Cristo, extraídas do capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa categoria, luz, pode parecer uma categoria unívoca, isto é, o sentido dessa palavra parece ser único. E de fato é. Quando se fala de luz, obviamente não se compreende trevas. Luz é luz, trevas são trevas. Porém, eu quisera começar o programa de hoje falando de uma sutileza que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, mas para comentar esse texto de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios, precisamos primeiro citar uma palavra do apóstolo e evangelista João no seu prólogo, o prólogo do seu evangelho, para nós fazermos uma diferença entre luz verdadeira e luz falsa. Mas alguém poderia dizer, o senhor está dizendo bem, o senhor está falando com precisão, Dom José? Existe luz verdadeira e existe luz falsa? Não seria melhor falar apenas de luz? Luz é luz e, portanto, só existe luz verdadeira, não existe luz falsa? A coisa não é bem assim. Eu queria primeiro ler um texto do prólogo do Evangelho segundo João, a respeito dessa expressão luz verdadeira. E depois falar, à luz de um texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, de uma luz que não é verdadeira, mas que se apresenta como luz verdadeira. Depois do mistério do pecado, lamentavelmente introduziu-se na história da humanidade essa realidade sombria que, na verdade, surge das trevas, mas que tenta se passar pela luz verdadeira. O adjetivo verdadeira, verdadeiro no feminino, que vamos encontrar agora num versículo do prólogo de São João, mostra muito bem que uma das artimanhas do príncipe das trevas é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. É enganar-nos para que nós pensemos que a vontade do diabo é a vontade de Jesus, que o desejo do inferno corresponde à vontade do céu, quando as coisas não são absolutamente assim. Vamos então ao prólogo do Evangelho segundo João. Capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Alguém poderia dizer, mas o evangelista aqui exagerou? Não precisava dizer verdadeira. Luz é luz? Ou é verdadeira ou não é luz? Nada é colocado por acaso na Bíblia. Ao se falar de verdadeira, o autor quer deixar para cada um de nós uma mensagem subliminar. Existe uma luz que não é verdadeira. Mas antes de falarmos da luz que não é verdadeira, vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 10, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. Havia necessidade de falar de bom? Não seria suficiente dizer, eu sou o pastor? Uma música muito bonita que nós entoamos nas igrejas, sobretudo na celebração da Santa Missa, diz o seguinte, maus pastores, em dia de sombra,
não cuidaram e o rebanho se perdeu. No Antigo Testamento já temos esta ideia. Os falsos pastores, bem como os falsos profetas, bem como os falsos sacerdotes, os falsos seguidores de Deus e assim por diante. Depois do mistério do pecado, toda a realidade criada por Deus está sujeita a esta dupla possibilidade: a luz ou as trevas, a autenticidade ou a incoerência, a verdade ou a mentira, a luz ou as trevas, a vida ou a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, por meio do evangelista João, ao colocar verdadeira esta expressão associando-a à luz, sabia perfeitamente o que queria dizer. Ora, dito isso, agora é preciso ir ao encontro da luz que não é verdadeira, da luz que é, na verdade, uma caricatura da verdadeira luz. E aqui nós, no quarto programa, do nosso Luz da Vida, temos que introduzir pela primeira vez esta categoria que precisa ser citada, vai ser recorrente nas nossas reflexões sobre a luz da vida, o seu oposto, o antagonismo que existe entre a luz e a oposição dela às trevas. Chegou a hora, então, de lermos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios a luz que não é verdadeira. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. O texto diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. A expressão transfigurar-se na Bíblia tem o significado positivo. Jesus se transfigurou diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João no monte que a tradição chama de Tabor, ou seja, da aparência mortal, digamos assim, normal, terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu rosto, o seu corpo, também a sua roupa, tudo transfigurado. Jesus antecipa no mistério da transfiguração aquilo que vai acontecer com o seu corpo glorificado após a ressurreição. A transfiguração do Senhor. Aqui, o verbo é utilizado para mostrar que o demônio tem uma capacidade de mudar, de disfarçar-se, de mostrar a sua aparência como se fosse uma aparência brilhante, sedutora, encantadora. É um não perfeito, mas um quase perfeito imitador de Cristo Jesus. O demônio se transfigura em anjo de luz. Qual a sua intenção? Com que finalidade ele realiza este embuste, esta enganação, esta artimanha? A finalidade é enganar. Ele é, por antonomasia, por definição, é o próprio Jesus quem diz, João capítulo 8, versículo 44, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Se a intenção do demônio é somente enganar, iludir a natureza humana, a criatura humana, outra não é a sua intenção última, afastá-la de Deus. Confundi-la, seduzi-la,
arrastá-la para longe da verdade que é Cristo, Ele que é pai da mentira, e assim empurrar a alma humana no caminho, nas sendas do inferno, da condenação eterna. Então, com esse texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós percebemos que luz verdadeira no prólogo de São João, capítulo 1, não é uma expressão exagerada, não é uma redundância. Jesus é a luz do mundo, mas não é a única luz. Quantas luzes existem no mundo? Tantas quantas o demônio queira mostrar para o homem. No segundo bloco, nós vamos falar das inúmeras possibilidades de embuste, de engano, de sedução do demônio. Quase sempre, o demônio se nos apresenta como um ser iluminado. Veremos concretamente, dando muitos exemplos, como identificar essas manifestações de luz do diabo. Ele era a luz verdadeira. Nenhuma palavra na Bíblia é colocada gratuitamente. E quando nós identificarmos tal palavra, epa, alto lá. A Bíblia nos quer dizer alguma coisa. Luz verdadeira. Quer dizer que não é a única luz. Esta é a luz e é verdadeira. O bom entendedor descobre logo. Se a Bíblia fala de luz verdadeira, é porque existe luz que é imitação. E a imitação do diabo com relação à luz não é uma imitação barata. Ela é rebuscada, ela é sutil. Ela parece verdadeira. Não é uma imitação que se descobre falsa, barata. Uma imitação feita às pressas. Não, ela é muito bem pensada. Ela é uma imitação inteligente, apesar de falsa. No próximo bloco, nós vamos entrar em cheio nas manifestações da luz falsa. E agora nós vamos ilustrar algumas manifestações desta luz falsa. Como descobri-las? Quando saber que no mundo uma luz está brilhando, se essa luz é a luz verdadeira, Cristo, ou é o anjo transfigurado em anjo de luz, mas na verdade é um anjo decaído, é o anjo das trevas, é o anjo em quem não existe luz. Aquela luz é somente uma aparência. O primeiro texto que precisa ser colocado nessa discussão é do livro do profeta Isaías. No capítulo 5, versículo 20 deste profeta, nós temos uma advertência que serve para nós como um sinal, como um despertar. É um critério que nos ajuda enormemente a descobrir se estamos diante de um anjo de luz, luz verdadeira, portanto somente Cristo, ou é um anjo transfigurado em anjo de luz, portanto trata-se de artimanha, de estratagema de Satanás. Vamos ao texto do profeta Isaías. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. O demônio é um subvertedor da ordem. O demônio vira as coisas de cabeça para baixo. O demônio é o diabo, aquele que divide por definição, por etimologia, diabalo, aquele que divide
é o antônimo de símbolo, aquilo que une. A obra por excelência do demônio é mudar a ordem estabelecida por Deus. Se Deus é cosmos, ordem, o demônio é caos, é desordem. Se Deus é união, unidade, o demônio é desunião, separação. Ele é o autor da destruição da obra de Deus. E não existe algo mais eficaz para se tentar destruir a obra de Deus do que negar o que Deus diz. Quando se nega aquilo que Deus diz, quando se mente, a mentira é a oposição à verdade. Deus é a verdade. De Deus só procede a verdade. Quando a verdade é trocada pela mentira, aí nós temos uma astuciosa artimanha de Satanás. O texto que nós acabamos de ouvir diz: ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. A tentativa do diabo é exatamente aquilo que Deus Todo-Poderoso, na sua palavra escrita, na pregação da sua esposa, que é a igreja, afirma categoricamente: isto é um mal. Isto é pecado. Isto ofende a Deus. O diabo tenta subverter isto, mostrando que aquilo que Deus afirma ser pecado, na verdade não é, ou não é tanto assim. Daí a importância de nós andarmos sempre na verdade, de conhecermos sempre a verdade. No Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 32, se diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Caríssimos, quando nós não conhecemos a verdade, fica muito difícil, para não dizer impossível, identificar esse embuste, identificar essa mentira, esse engano. Dou um exemplo bem claro. O cristão conhece os 10 mandamentos da lei de Deus. Reconhece plenamente a veracidade do 8º mandamento que diz: não levantarás falso testemunho, ou seja, não mentirás. E ele está diante de uma realidade que ele percebe ser mentirosa. Identificou a mentira. Se alguém, ainda que um anjo, ou se ele próprio ceder à tentação de achar que aquela mentira, na verdade, não é tão grave, ou aceitá-la como se fosse verdade, ele acabou de ser seduzido pelo demônio. Mas a mentira não é apenas uma modalidade de embuste de Satanás. Na verdade, todo pecado é uma mentira. Quando o demônio consegue convencer a natureza humana a cometer um pecado, e a pessoa convencida comete o pecado, ela comete o pecado naquela hora, convencida de que aquilo é uma verdade para ela, porque se não fosse, não cometeria. Ai daqueles que ao mal dizem bem. O mal assume muitas modalidades. Aqui eu me refiro ao mal moral, aquilo que é pecado. Ai daqueles. São tremendamente numerosas as manifestações de maldade fabricadas, produzidas, defendidas como se fossem verdades. Vendidas, por assim dizer, como se fossem coisas boas, coisas justas, quando na verdade são coisas intrinsecamente más, perversas, perigosas para a salvação da alma, que põe em risco a nossa salvação eterna. E o contrário, ai daqueles que ao bem dizem mal. Não satisfeito em divinizar o que é satânico, o diabo tenta também, em outro fronte, satanizar o que é divino.
fazer com que as pessoas pensem que aquilo que vem de Deus é mau, prejudica o homem. A ideia de que Deus é o adversário do homem, é inimigo do homem, esqueceu o homem, pune o homem, é inimigo do homem. Também esta é uma das linhas de ação, por assim dizer, de Satanás. Ai daqueles que transformam a luz em trevas e as trevas em luz, continua ainda o mesmo texto, Isaías capítulo 5, versículo 20. A obra de Deus, quando ela é tida como algo a ser combatido, evitado. Pensemos, e esta não é a única realidade, mas são tantas, a igreja como tida como, tratada como inimiga a ser combatida. Pensemos nos países onde os cristãos não têm liberdade de culto, não têm liberdade de expressão. Regimes totalitários, seguramente eles a serviço de Satanás. Ali onde os cristãos são dizimados, perseguidos, cruelmente assassinados, friamente eliminados, uma manifestação indiscutível do poder das trevas. Obra-prima, por assim dizer, de Satanás. Mas antes de terminarmos o nosso programa, temos ainda um outro texto a citar. Eu penso que ele é importante porque traz um verbo aplicado a Satanás que precisa ser ventilado nesse encontro. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Está aí um adjetivo, um qualificativo que precisamos sempre ter em mente quando tratarmos do diabo. Ele é sedutor. A sedução é uma arte de tirar as forças de uma pessoa e de convencê-la a entrar na intimidade do outro. E vice-versa. A sedução como o jogo do amor, onde um homem vai tirando todas as forças da mulher, vai tirando sua resistência da inteligência, da vontade, depois tira a roupa, até chegar à intimidade do ato sexual. É mais ou menos isto o que o demônio pretende. Esta é a sua tática, este é o seu jogo, esta é a sua técnica. Sedutor do mundo inteiro. Por isso, é oportuno, é justíssimo dizer: Jesus é luz verdadeira. Termino esse programa convidando você a rezar a Cristo, luz verdadeira. Bondoso e amado Jesus, louvado sejais, porque sois a única luz verdadeira da face da terra. Dai-nos esta luz e a graça de permanecer nela. A graça de sermos também luzes verdadeiras, convosco e na força do Espírito. Ajudai-nos com o mesmo Espírito Santo a identificar os embustes de Satanás, a luz falsa, a luz sedutora, a luz enganadora, a luz mentirosa. Dai-nos o dom do discernimento e a força para enfrentar o poder das trevas. Dai-nos a vós, Senhor, única luz verdadeira, com o Pai e com o Espírito Santo, a vós tributamos honra, glória, louvor e poder para sempre. Amém.